A gente vai ter um tempo especial agora de meditação na palavra. E eu preciso ter a honra, né, de apresentar o mensageiro dessa noite, que é o meu filho Gustavo. Ele já esteve aqui na igreja, mas no dia que ele esteve, eu não estava, né? A gente estava de férias. E hoje eu vou ter a alegria de orar por você, de te apresentar. Ele trouxe a Sarinha também, né? Lá em casa a gente já tem um combinado, só para você saber, tá? Se não vai acontecer, mas se acontecer desse casamento não sair, a Sara fica e o Gustavo vai embora, né? Complicado isso aí, né? Mas que bom que esse privilégio, né? Vocês não imaginam a alegria do meu coração, né, de estar aqui juntos com ele, apresentando ele como mensageiro dessa noite. Meu filho, que Deus te dê graça e sabedoria, que você possa ser mero instrumento nas mãos do Senhor para ministrar a palavra dele. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de bondade, e eu sou de fato grato ao Senhor pela vida do Gustavo, porque o Senhor o chamou, o escolheu, e agora eu peço que teu Santo Espírito possa tomar conta de maneira completa do seu ser e ministrar a tua palavra por intermédio dele. Que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor e que a tua igreja seja edificada através da tua palavra. Sei com teu servo nessa noite, assim nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu filho. Boa noite, igreja. Uma grande alegria estar aqui novamente. Hoje, continuando essa série, né? Falando sobre Hebreus, falando sobre uma fé poderosa. Acredito que foi falado aqui, uma série que eu preparei, então espero que vocês estejam aproveitando, que vocês possam estar sendo cada vez mais abençoados através dela, a partir de hoje. Até convido a vocês, caso vocês não tenham visto, vejam também as outras pregações que trouxeram vários pontos interessantes. E eu gostaria de começar hoje, onde nós vamos falar sobre os peregrinos da Pátria Celestial, certo? Gostaria de começar revisando um pouco do que a gente viu até aqui, certo? Então, vamos pensar no que vimos até aqui, nas últimas semanas, certo? Nós vimos que Cristo é nossa única esperança. É muito interessante porque nós vimos os pontos de que Ele que nos mantém firmes até o fim, Ele que nos ajuda em nossa necessidade e Ele que nos dá acesso direto ao Pai. Nós estávamos cantando aqui sobre o sangue de Jesus, esse sangue que nos purificou, nos lavou, e hoje a gente pode ter acesso direto ao Pai, porque agora nós temos o Espírito Santo que habita em nós, amém? É importante lembrarmos um pouco sobre esse dia onde nós vimos também uma palavrinha-chave que hoje vou trazer também, que era a incredulidade, onde nós temos que tomar muito cuidado para que nós também nós não deixarmos essa incredulidade possa estar entrando em nossos corações e não nos permitindo viver uma fé poderosa. Depois nós vimos na semana passada sobre convicção e resiliência, que não é uma doença, não é uma doença. E nós vimos que uma fé resiliente produz bom testemunho. E isso também vai ser uma informação chave para hoje. E é por isso que nós estamos revisando um pouco do que nós vimos até aqui na nossa série, certo? Vou convidar a igreja para estar abrindo em Hebreus 11, onde nós vamos dar continuidade à carta e onde o autor de Hebreus vai comentar conosco sobre os exemplos de fé a serem seguidos, né? Sobre os famosos heróis da fé. E hoje nós vamos estar refletindo um pouco sobre a vida destes grandes homens, mulheres, que estão na palavra. Vamos abrir em Hebreus 11, por agora vamos ler os versículos 38 e 40. A palavra de Deus diz: o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Vamos orar, igreja. Deus, nós nos colocamos em Tua presença, Deus, para que a Sua palavra esteja entrando em nossos corações hoje, Deus. Que Seu Espírito Santo esteja nos tocando, Deus, para que nós possamos estar compreendendo mais sobre o que é expressar uma fé verdadeira, Deus. Que a gente possa ter esses exemplos de heróis da fé, esses peregrinos
que estiveram na nossa terra aqui hoje e que hoje não estão mais, que eles possam ser referência para nós e que nós possamos nos espelhar neles, Deus. Que eles tenham que a gente possa compreender o que eles têm a nos ensinar aqui hoje, Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui hoje é que a fé possui como característica crer num futuro e provar do invisível. Lá no comecinho desse capítulo de Hebreus, no capítulo 1, nós lemos que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, aqui nós temos a compreensão de que nós precisamos compreender a fé não apenas como algo que é a compreensão do invisível, mas ter a certeza de que esse invisível vai se cumprir em nossas vidas, aquilo que nós temos como expectativa, aquilo que nós vimos um pouco na nossa série sobre a esperança, e que nós temos que depositar a nossa esperança em Cristo. Então, a fé nos transmite a esperança, não apenas a crença. Ela nos comprova as coisas que nós não vemos. E sobre esse ponto de ter a certeza nesse futuro, de provar do invisível, eu gostaria de trazer um pouco da história de Moisés. Lá em Hebreus 11, no versículo 23, nós vemos um pouco sobre esse grande personagem bíblico. Em Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum. E não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho e filha do faraó, filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado como povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado, durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via que aquele que é invisível. Muito interessante aqui ver como, não só Moisés, mas trazendo um pouco da sua experiência enquanto recém-nascido ali, onde ele acabou sendo, toda aquela passagem onde ele é colocado no rio e é levado até os aposentos da filha do faraó, nós compreendemos um pouco do que aqueles pais pensavam, sabe? Nós compreendemos a importância que Moisés tinha e como esses pais compreendiam que ele seria um grande homem. E como eles tiveram fé em colocar esse menino em um rio, com todos os perigos que ele poderia percorrer, mas tinham plena convicção de que ele sairia dele salvo. E que ele iria cumprir com o propósito que Deus tinha para ele. Moisés preferiu ser maltratado e desfrutar os prazeres, a não desfrutar os prazeres do pecado, que seriam momentâneos. Moisés sabia que ele, se mantivesse no Egito, se ele não tivesse fugido, ele desfrutaria de grandes coisas ali na terra. Ele poderia desfrutar de experiências boas em relação à sua carne, experiências que trariam para ele satisfação. Mas ele preferiu sofrer junto com o povo de Deus. Ele preferiu sofrer com esse povo que era escravizado durante esse período todo. E para mim o ponto-chave que é muito interessante no versículo 26, que ele comenta: por amor de Cristo, considerou a desonra e riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. A gente precisa compreender que não só Moisés, mas todos os heróis da fé que nós vamos ver aqui hoje, todos esses peregrinos, eles contemplavam a Jesus, mesmo que eles não tivessem a palavra. Moisés, nesse período, ele mesmo não havia escrito ali todas as passagens que a gente vê do Pentateuco, no Antigo Testamento. A gente não tinha as leis concretas ainda. Moisés não tinha sido entregue a Moisés ainda essas leis concretas. E mesmo assim, ele conseguia contemplar a sua recompensa. Por amor a Cristo, um Cristo que ele ainda não tinha nem visto, não chegou a ver, ele tinha fé nessa grande jornada que ele tinha a percorrer. Tem uma frase muito interessante do Charles Spurgeon, que ele diz: a fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu. Ele faz uma paráfrase sobre
1 Coríntios 13, né, que nós vemos principalmente sobre o amor, mas que ele também cita a fé e cita a esperança. E é muito interessante como nessa frase a gente consegue perceber exatamente a fé como sendo um primeiro passo nessa escada, que é o amor, e nós compreendemos que ela nos permite contemplar essas janelas abertas pela esperança, como se fosse uma luz no fim do túnel. Eu tenho essa jornada a percorrer, eu dou o primeiro passo a partir da minha fé, dou um segundo passo a partir da minha fé, e eu percorro essa jornada até a luz do fim do túnel, que é essa esperança. Essa esperança que é contemplada por todas essas janelas abertas durante esse caminho, certo? E Moisés deu esse primeiro passo de fé. Moisés, ele saiu do Egito porque ele contemplava que ele teria uma grande recompensa. Ele contemplava que Deus tinha grandes coisas a ele. O segundo ponto que a fé tem como característica é realizar bom testemunho em nós. Nós vimos um pouco sobre isso na semana passada e vamos continuar vendo sobre este bom testemunho que ela realiza. Em Hebreus 11:2 diz: pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Certo? Então nós vemos que todos esses personagens aqui produziram bom testemunho a partir de sua fé. A sua fé deu um resultado, a sua fé deu fruto, ela frutificou. Eu queria trazer aqui agora sobre esse ponto a personagem Raabe. Raabe, que era uma prostituta em Jericó, que escondeu 2 espiões hebreus que precisavam se infiltrar ali, era uma questão de guerra, uma questão de que eles precisavam compreender ali como passar pela cidade de Jericó, onde tinham diversos homens gigantes o que eles poderiam fazer ali, sabe? O povo estava desamparado. Esse povo, apesar de ter ganhado muitas guerras até ali, tinha medo do povo de Jericó. Mas Raabe, que morava nesse lugar, que não fazia parte do povo hebreu, não era povo de Deus, Raabe não pertencia a esse povo, mas ela, por ouvir falar desse Deus, expressou sua fé. Nós vemos ali em Hebreus 11:31 um pouco sobre Raabe, que diz: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Em outras versões, desobedientes também pode ser lido como incrédulos. Ela não foi morta junto com os incrédulos ali em Jericó. Raabe, ela expressa a fé dela no momento que ela ouve falar desse Deus, apenas por ouvir falar, ela crê de que este Deus é poderoso para destruir a cidade de Jericó. Ela sabia e tinha fé de que essa cidade seria dominada. E ela expressou temor a Deus. Ela expressou temor. A sua fé rendeu a atitude de ela tomar uma iniciativa de esconder aqueles espiões, mesmo correndo perigo. Apenas por ouvir falar desse Deus, que era poderoso. Sobre gerar bom testemunho, sobre a fé gerar atitude, eu queria trazer o texto de Tiago, não precisa abrir, vai ser projetado. Tiago 2:14-19 diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A gente precisa ter muito cuidado ao ler Tiago, porque muitos, até estudiosos de teologia, pessoas que estudam e estão ali sempre presentes com a palavra de Deus, se confundem nesse texto e acham que Tiago está contrariando tudo que a gente viu nas cartas de Paulo. Na realidade, não, elas se complementam. Tiago está simplesmente falando que essa fé, se ela não demonstra uma atitude, será que ela realmente é uma fé verídica? É uma fé que está realmente sendo depositada em Jesus? Porque se você é realmente convertido em Cristo, você expressou a sua fé, você reconheceu que Jesus morreu por você, você tem que expressar boas obras, porque a conversão gera mudança de vida. Uma verdadeira conversão gera mudança de vida, sua vida tem que ser transformada por Jesus. O Espírito Santo que habita em você tem que queimar em você quando você vai tomar uma atitude que era do seu velho homem. Quando você sequer pensa em tomar uma atitude do seu velho homem, o Espírito Santo tem que te cutucar, tem que ser incômodo. Se esse incômodo não existe,
Será que você realmente está expressando a sua fé? Certo? E ele continua no versículo 18, ainda em Tiago. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. É muito forte esse texto de Tiago. É muito forte que dá para ver a insatisfação de Tiago por estar tendo que falar sobre esse assunto. A ver a ironia de quando ele diz, muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. O ponto aqui é que a fé, se ela não possui esse termômetro que são as obras, se ela não é demonstrada em obras, de nada ela vale. É uma fé que está morta. Porque a fé sem obras não é fé, ela é crença, não existe fé sem obras. A fé sem obras, da mesma forma que nós podemos apenas acreditar em Deus, os demônios também acreditam, de nada vale isso, eles não confiam em Deus. Porque até Satanás acredita em Deus. Ele está bem, acredita mais que muitos aqui presentes, possivelmente até. Ele presenciou isso na prática. A fé exige atitudes, não apenas acreditar no invisível. Eu gostaria de trazer uma experiência minha recente, que eu tive, voltando da faculdade, e vou confessar um pecado para vocês em público. Acho que vocês vão ter que me aturar sobre isso. Voltando da faculdade de carro, isso faz um pouco mais de um mês, então eu já estava até planejando, a série já estava pronta, apesar do sermão de hoje não estar. Voltando de faculdade de carro, eu estava com um amigo meu dando carona para ele, que mora ali perto do Bacaxiri, em Curitiba, né, voltando do centro, em direção à casa dele no Bacaxiri. Paramos em um sinaleiro, né, e lá havia um morador de rua pedindo dinheiro porque ele estava com fome. Então, eu estava com uma plaquinha, não lembro exatamente o que estava escrito, mas que ele estava com fome e que queria dinheiro. E eu vi aquilo e eu falei para esse meu amigo, o nome dele é Guilherme. Não sei se ele está vendo aqui hoje, mas é ele que estava comigo. E eu lembro que eu disse, é uma coisa que realmente eu penso, tá? Eu vou confessar para vocês. E eu disse para ele, nossa, de que adianta dar dinheiro para ele, uma esmola, sendo que depois ele vai possivelmente comprar uma bebida alcoólica, vai comprar droga, ele vai... Sabe, o que adianta isso? Muito vale mais eu dar uma comida para ele, dar alguma coisa, eu não tenho comida aqui. E eu tinha dinheiro comigo, tá? Eu tinha dinheiro, só para esclarecer. Eu tinha dinheiro, mas eu pensei, não mas não adianta eu dar isso aqui para ele. E eu pensei isso não com uma forma de que ele não merecesse aquilo ou não, mas eu pensei, não, pelo bem dele eu não vou dar. Essa foi a minha lógica. E assim que eu fiz isso, meu amigo olhou, concordou, não, acho que faz sentido e tal, beleza. E passou assim, mas aí gerou um incômodo no meu coração. Eu pensei, nossa, mas eu já fiz isso outras vezes, por que isso gerou um incômodo agora? E um pouco depois eu fui até Tiago também, que não é à toa que na epístola de Tiago também tem esse versículo, que é Tiago 4,17, que diz, pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Depois disso, refletindo sobre essa situação, veio ainda mais forte no meu coração uma voz me falando, se eu fizesse isso com você, e se eu fizesse isso com você? E isso foi muito forte no meu coração, porque eu não mereço nada, eu também sou pecador, e mesmo assim, e mesmo Deus sabendo que muitos de nós, quando Ele entregasse o seu Filho, não iriam acreditar, muitos se manteriam pecando, mesmo assim Ele fez. Mesmo assim Ele fez. E eu, com toda a minha prepotência de, não, Ele não vai aproveitar aquilo, não sei qual era o coração daquele senhor que estava ali na rua, não tenho ideia. Até porque o julgamento não cabe a mim. Não cabe a mim julgar. Se ele usasse aquele dinheiro para algo que não fosse para o bem dele, ou que fosse até para algum pecado que ele fosse cometer, quem sou eu para julgar ele? Eu não sei. Mas a minha parte eu devia ter feito. Isso nos leva ao terceiro ponto, que é a confiança de que Deus é fiel. Eu nesse dia não expressei minha fé em obras. Eu nesse dia não expressei que eu confiava em Deus, né? Eu não expressei essa confiança.
A gente vai ler agora em Hebreus 11:6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós já tratamos um pouco sobre essa crença invisível, nós já tratamos um pouco sobre essa recompensa que ele dá àqueles que estão ali buscando a ele. E o personagem que eu queria trazer aqui agora é Abraão. E a gente vai ler agora Hebreus 11, do 8 ao 10. Que diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. É interessante aqui que nós vemos muitos dos pontos que nós trouxemos aqui hoje. Abraão obedeceu pela fé. Abraão, numa terra que para ele era estranha, ele tinha plena convicção de que a algum momento ele receberia como estranha, como herança. Mas mesmo assim ele continuou peregrinando naquela terra, mesmo que ainda sendo estranho, vivendo em tendas, ele tinha convicção de que Deus tinha algo para ele. Ele tinha plena convicção de que para ele existia uma cidade que Deus era edificador, que Deus estava edificando. E adiantando um ponto que ainda nós não colocamos, Abraão não recebeu nem a terra prometida, a anterior, porque era para o povo hebreu, e nem essa que ele havia esperado, que era a edificada por Deus. Ele não a recebeu. Continuando ali, falando um pouco sobre Abraão, agora pulando um pouco lá para o versículo 17, do 10 para o 17, que diz: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, prometido no caso, né? Por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Abraão tinha a plena convicção de que se Deus prometeu, ele iria cumprir, pela fidelidade que ele possui como atributo. Nós precisamos crer que Deus é fiel. Se nós não formos crer que Deus é fiel, nós nunca vamos ter a disposição de dar esse primeiro passo, né, que a gente representou, dessa escada, dessa caminhada, dessa peregrinação aqui na terra. Se a gente não tiver plena convicção de que Deus é fiel, nós não vamos ter forças para ter a fé, essa fé poderosa que Abraão expressou. Ele estava disposto a sacrificar a única pessoa que havia de ser possibilidade para realmente cumprir com essa promessa que Deus tinha dado a ele. A única pessoa o único descendente que ele tinha até o momento, ele estava disposto a sacrificar, porque ele tinha plena convicção de que a promessa seria cumprida. De algum jeito Deus ia cumprir. Deus é poderoso o suficiente para ressuscitar meu filho dos mortos. Deus é suficientemente poderoso para ressuscitar Isaque dos mortos. Eu acho essa mensagem para mim é muito forte, sabe? Para mim essa mensagem é muito forte. Eu espero que esteja tocando os corações de vocês, porque ela mexe muito comigo. O quarto ponto que eu quero trazer para nós aqui hoje é que a fé, ela precisa ser motivada por um relacionamento com Deus adequado. A fé, ela precisa ser instigada, mantida, através de um movimento de nos relacionarmos verdadeiramente com Deus, de oração e jejum. Então, o quarto ponto que nós trazemos aqui, o relacionamento com Deus, a oração e o jejum é combustível desta fé. A fé possui como atributo essas atividades como combustível. Eu queria trazer agora uma passagem de Mateus, que nos conta sobre fé, que está lá em Mateus 17, também vai ser projetado, que diz, Mateus 17, do 17 ao 21, diz: respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Neste contexto, os discípulos haviam tentado curar um menino endemoniado e por algum motivo não tinha dado certo. Por que nós não podemos fazer isso? Por que nós podemos expressar esse poder que você tem
E Jesus responde, ó, geração incrédula e perversa. Essa palavrinha-chave, a incredulidade que nós trabalhamos semana passada. Incredulidade que vem como contrário de fé. Onde nós não cremos e com perversidade nós acabamos por não expressar esse poder que está em Deus, está em Jesus. Porque é Ele que possui o poder e não nós. E os discípulos não compreendiam isso. Continuando. Traga-me, menino. Versículo 18. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. O ponto que eu acho mais interessante desse texto não tem a ver com o monte se mover, apesar de que a gente geralmente olha para isso, nossa, que demonstração grande de fé, de grande poder. O ponto que me chama a atenção é justamente quando ele diz sobre a oração e jejum, e ele relaciona a fé ao grão de mostarda. Acredito que talvez muitos aqui já viram qual é o tamanho de um grão de mostarda. Caso vocês não viram, a gente vai projetar aqui. Esse é o tamanho de um grão de mostarda. Dá para a gente olhar para ele e pensar, caramba, eu acho que um grão de arroz é pelo menos umas 2 ou 3 vezes maior que esse grão de mostarda. Falando do arroz que a gente consome diariamente, um grão cru de arroz deve ser pelo menos 3 vezes maior que esse grão de mostarda. É muito pequeno. É minúsculo. E uma fé desse tamaninho é o suficiente para mover um monte. Isso tem que comover nossos corações. Porque isso demonstra que a gente não tem fé nenhuma, sabe? A gente não deposita nada daquilo que a gente tem como expectativa, como esperança, como convicção. A gente não é resiliente naquilo que a gente faz. Porque se a gente fosse, a gente poderia expressar todo esse poder que não convém da nossa força, mas que é provido por Deus, que é no nome de Jesus que esse poder é expresso. Então, é muito interessante como isso também demonstra que a gente não se relaciona com Deus. A gente não ora, a gente não jejua. O personagem que eu queria trazer para nós hoje, para refletirmos um pouco sobre isso, é Enoque. Enoque é um personagem que a gente não tem muitos detalhes sobre a sua vida na Bíblia. Temos poucas coisas, apenas uma profecia que a gente vê lá na Epístola de Judas, e um personagem que a gente sabe que foi arrebatado, a gente não tem muitos detalhes sobre a vida dele, mas eu queria trazer porque ele é um personagem que comove muito o meu coração. Lá em Hebreus 11:5 diz, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o bom testemunho de que tinha agradado a Deus. Lá em Gênesis, quando a gente vê sobre a genealogia de Adão, a gente vê um pouco sobre a vida de Enoque, e o que a gente sabe sobre Enoque é o seguinte, lá em Gênesis 5. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. É muito interessante a gente pensar sobre esse contexto do arrebatamento, onde não existe morte, onde não existe nada que todos nós estamos sujeitos a viver. A gente está sujeito à morte e ver esses personagens que foram arrebatados, certo? São interessantes. Enoque é um desses dois. E quando a gente vê sobre a vida de Enoque, e nós vemos que desses 365 anos, Enoque andou com ele 300, nós vemos que ele aproveitou bem a vida dele. A gente vê que ele aproveitou bem o tempo dele. Trazendo um pouco da reflexão que foi trazida hoje pelo irmão Natanael, a gente tem aproveitado o nosso tempo, nesses 365 anos, pelo menos 300 Enoque aproveitou e andou com Deus. Andou com Deus no sentido de que ele esteve diante da presença deste Deus. E é bom te reforçar, Enoque, muito menos além de Moisés, experienciou a palavra de Deus. Não tinha uma palavra formada. Enoque não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. E mesmo assim ele andou com Deus por 300 anos.
Tamanha a fé dele. Tamanha a fé que ele foi arrebatado, ele não mais se encontrou em terra. Destes 365 anos, pelo menos 300 anos, seja mais ou menos uns 80% da vida de Enoque, ele viveu e caminhou com Deus. Claro que nessa época a gente vê pessoas vivendo mais de 600 anos, 700 anos, 800 anos. Claro que nesse contexto aqui, Enoque demonstra também que do tempo de vida que ele teve, e continuou tendo porque ele não se encontrou em morte, né? Em terra, ele aproveitou pelo menos 80% do tempo dele em dedicação a Deus. E nós temos aproveitado quanto tempo? Em oração e em jejum. Enquanto do nosso tempo a gente tem demandado a isso. Porque nós não vamos viver nem 365 anos. E nem os outros personagens ali que viveram 700, 800 anos. Nós vamos viver pelo menos nossos 90, 100, talvez. Se Deus for misericordioso com alguns aqui. Nós estamos aproveitando nosso tempo? Nós estamos aproveitando nosso tempo? O que esses peregrinos da pátria celestial têm em comum? O que esses peregrinos em terra têm em comum? O que esses personagens têm em comum? Hebreus 11:13 diz: todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade que Ele mesmo edificou. Uma cidade que Ele mesmo edificou. Ter fé que o reino celestial há de vir implica em decisões e atitudes no hoje. Se você tem fé de que o reino de Deus há de vir, se você tem fé de que você, ao morrer aqui na terra, ou se Jesus voltar, graças a Deus que isso aconteça enquanto nós estivermos vivos, ou se Jesus voltar, você tem plena fé e convicção de que você vai estar lá? E se você tem plena fé e convicção, você tem expressado isso em obras, porque eu te digo, se você não tem expressado isso em obras, talvez você não vá para lá. Eu sei que é pesado dizer isso, mas talvez você não vá para lá. Hebreus 11:38. Vamos reler esse trecho. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho, por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Você já parou para pensar no privilégio que você tem por estar aqui hoje, podendo expressar a sua fé? Você já parou para pensar no privilégio que você tem aqui hoje em, pela fé, presenciar o Espírito Santo e pela fé você poder acreditar na morte e ressurreição de Jesus? Pela fé, você não viu isso acontecendo. Os únicos que viram foram as pessoas que viveram naquela época. Nem esses peregrinos que nós comentamos hoje viram isso. E muito menos, eles não presenciaram o Espírito Santo. Muitos deles não presenciaram nem a palavra de Deus sendo formada. E mesmo assim eles expressaram fé. E nós aqui hoje não aproveitamos o nosso tempo. Nós aqui hoje, nós não aproveitamos o Espírito Santo que habita em nós. Nós aqui hoje não compreendemos que temos privilégio em comparação a esses homens aqui. Nós temos privilégio. É interessante que, como a carta dos Hebreus, acredito que isso já foi comentado também, ela constrói toda a doutrina que era presenciada ali pelo povo judeu, pelo povo hebreu, toda essa doutrina sendo completamente quebrada, num sentido de que já não havia mais necessidade de realizar esses sacrifícios, porque Jesus morreu por eles, Jesus morreu por nós, e hoje nós podemos viver uma nova vida. Hoje nós podemos. E é muito interessante porque depois que o autor de Hebreus, ele demonstra que Jesus é o maior sacerdote, de que agora, quando nós temos Jesus como sacerdote, nós não precisamos mais, uma vez no ano, entrar no Santo dos Santos. Nós não precisamos entrar no Santo dos Santos uma vez no ano para realizar
um pequeno ritual de holocausto para ter uma cura dos nossos pecados. Você já foi curado por todos os pecados da sua vida. Nós não precisamos mais experienciar essa religiosidade que havia nessa época desta forma. E nós, mesmo assim, não tiramos proveito do nosso tempo com Deus. Nós não tiramos proveito. Nessa época, o povo não tinha a mesma acessibilidade a esse Deus. Essas pessoas aqui não tinham a mesma acessibilidade que nós temos. Não tinham. Mesmo os mais privilegiados, como Moisés, sabe? E mesmo assim, elas experienciaram sua fé em obras. Eu gostaria de também trazer um pouco do capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Eu quis estender um pouco mais até esse versículo 4, porque apesar de que eu poderia chegar aqui e falar apenas até o versículo 2, ou até apenas até o versículo 3, onde a gente vê sobre não desanimar, sobre continuar, mas é porque eu acho que esse versículo 4 demonstra como deve ser a nossa perseverança na luta contra o pecado. A gente tem que estar disposto a derramar o nosso próprio sangue na luta contra o pecado. A gente tem que estar disposto a derramar o nosso próprio sangue pelo Evangelho. E nós muitas vezes não estamos dispostos a fazer isso. Faça essa reflexão. Será que hoje, se por algum motivo, em algum momento, o nosso governo, nosso Estado, passasse a não ser mais laico, isso é, a gente pode expressar a nossa fé, ou qualquer outra religião pode expressar a nossa fé. Se a gente amanhã não pudesse mais vir à igreja, se a gente amanhã não pudesse mais orar em público, ou nem no nosso privado, na nossa casa, se a gente não pudesse mais distribuir a Bíblia, o que você faria? Se nós somos daqueles que não retrocedem, igual diz aqui a carta dos Hebreus, se nós somos daqueles que fazem parte do grupo que não retrocedem, então nós realmente não podemos abandonar este Deus, abandonar essa fé, abandonar essa esperança, independente das circunstâncias. Aplicando um pouco para o nosso hoje, você está disposto, por exemplo, pela sua fé em Jesus, por expressar a sua fé em Jesus, não receber uma promoção que você aguarda no seu trabalho? Você está disposto a, por amor a Jesus, por amor e por expressão da sua fé, ser negligenciado ao andar pela cidade, aqui em Quatro Barras, em algum momento, ser xingado na rua, talvez? Você está disposto a passar por todas essas provações? Porque se você não está disposto, repense a sua presença aqui hoje. A nossa fé precisa exercer boas obras, precisa frutificar. A nossa fé precisa ser expressada. A nossa fé precisa ter um firmamento. Se nós não depositamos a nossa fé em Jesus, que é a nossa esperança, o consumador dessa fé, se nós não depositamos essa fé neste local, em algum local ela pode ter sido depositada. E você tem que refletir em onde você tem depositado essa fé. Para concluir, eu trouxe uma série de reflexões. Você crê que Cristo é o autor e consumador dessa fé? Você tem confiado na fidelidade do Pai, na fidelidade que Deus é fiel? Você tem dado bom testemunho, expressado boas obras que, novamente, repito, caso não tenha ficado claro, suas obras não te salvam. Se você expressa boas obras, não significa que você tem fé, tá bom? Mas se você tem fé, você expressa boas obras. É impossível você ter fé sem demonstrar isso, ok? E você tem alimentado seu espírito e mantido um relacionamento com Deus ativo diariamente. Você tem se relacionado com esse Deus, que é um Deus presente, é um Deus perto, é um Deus amigo, mas também é um Deus que tem
a autoridade sobre a sua vida? Você reconhece essa autoridade? Você tem reconhecido essa autoridade? O texto que eu vou ler agora não vai ser projetado, parece que vocês prestem bastante atenção. Eu não ia falar sobre ele, mas eu vou falar, até deixei anotado aqui, para se caso de última hora fosse falar sobre esse texto. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, onde Paulo estava preso, acorrentado, já não havia mais tanta expectativa de que ele fosse sair daquela situação vivo. Ele diz a Timóteo, a partir do capítulo 4, no capítulo 4, versículo 5, ele diz: Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Versículo 6, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, e está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Eu gosto muito da representação que ele faz da oferta de bebida. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Essa oferta de bebida é uma referência às ofertas de bebida que haviam no Antigo Testamento na manifestação do holocausto, onde eles derramavam um vinho sobre o cordeiro que havia de ser sacrificado. E Paulo se vê como oferta de bebida, essa oferta de aroma agradável. Esta é a oferta de aroma agradável que a gente vê na Bíblia. Uma oferta de bebida, onde a gente pode ver que Paulo estava com a disposição de ser morto por Jesus, mas essa morte tinha cheiro de felicidade, tinha cheiro de festa, cheiro de vinho. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Nós precisamos ter a mesma disposição de morrer por Jesus igual Paulo. E essa disposição não implica em dizer isso da boca para fora, implica em eu tenho inteiro coração que é disposto em viver e morrer por Jesus, mas com felicidade no rosto, encontrando contentamento nesse sofrimento que ele pode, que crer em Jesus, que ter fé em Jesus pode causar. A partir do versículo 16 desse mesmo capítulo de Timóteo, 2 Timóteo, Paulo diz: Na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Nós precisamos ter a mesma disposição de morrer por Jesus. Isso expressa a nossa fé. Isso expressa a nossa fé. Se nós não temos essa disposição, sinto lhe informar, mas talvez você não tenha fé. E fica o convite aqui hoje, repetindo aquilo que nós dissemos. Você crê que Cristo é o autor e consumador da sua fé? Se verdadeiramente crê nisso. Se você não crê nisso, eu te convido aqui hoje a fazer uma oração, a pedir a Deus sobre esse filho dele que morreu na cruz e orar aqui hoje proclamando que Jesus é realmente o autor e consumador da sua fé, que Jesus é o Cordeiro Santo que morreu por você. Te convido a fechar os olhos agora. Deus, que nós possamos expressar a nossa fé, que nós podemos crer de que o Senhor é fiel, não apenas crer na sua existência, que o Senhor está aqui, está conosco, presente aqui, né, neste momento, Deus, mas que a gente possa confiar na sua palavra, que a gente possa confiar de que o Senhor tem algo a nos oferecer, Deus, de que através da experiência que nós vimos desses peregrinos na terra, nós também possamos ser grandes peregrinos que dão um bom testemunho da sua palavra, que dão um bom testemunho gerado pela nossa fé em Ti, Jesus, que a nossa disposição seja de talvez até morrer por Ti, Jesus, porque nós te amamos, que nós possamos realmente
viver de acordo com a sua palavra, viver de acordo com os seus ensinamentos, Jesus. Nos dá bom testemunho aqui hoje, Jesus. Que nós possamos realmente ter um relacionamento contigo diário, frequente, consistente. Que nós possamos vivenciar cada dia mais, aproveitando ao máximo do nosso tempo, reconhecendo o Santo Espírito que é em nós. E que nós possamos viver de acordo com isso, viver por isso. Reconhecendo que as coisas aqui nessa terra não valem a pena, e que nós ansiamos e esperamos pelo reino que há de vir, pelo reino celestial. Que nós não pertencemos a essa terra, Jesus. Nos traz essa convicção, para que nós possamos caminhar essa jornada, para que nós possamos, assim como Paulo dizia, que nós combatemos o bom combate, e de que hoje nós já estamos 100% dispostos a viver completamente pelo Senhor, guardando a nossa fé. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Você está disposto a isso? Você está disposto a viver pela fé? Você está disposto a morrer pela fé? Você está disposto a de fato testemunhar do que Jesus fez na sua vida? Essa conclusão da mensagem do Gustavo já abre a nossa série, a nossa mensagem da semana que vem, que vai ser sobre suportar a cruz. Viver como peregrino, viver pela fé, precisa suportar a cruz. O Senhor Jesus nos convidou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia o que? A sua cruz e siga-me. Semana que vem nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, mas eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos cantar uma música que fala de ser peregrino, de viver pela fé, que fala da volta de Jesus, que a gente possa viver com essa expectativa. Não um evangelho de sensações, não um evangelho de emoções, não uma fé que vai produzir sinais, mas uma fé de escolha, de decisão, de convicção, assim como esses homens viveram. Eles não viram o que estava por vir, mas eles decidiram crer, eles confiaram. Eu e você precisamos viver por essa mesma fé, porque Ele vem, e Ele virá, e essa fé é o que vai nos garantir estar com Ele. Amém?